Vamos então aqui para o nosso estudo do livro Caminhos de Volta, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico. E nós vamos aqui para o item número 3, Consulta aos Espíritos. O Chico trazendo para nós aqui a introdução, e depois Emmanuel trazendo a instrução sobre a cremação, né? Um tema que nós já tratamos aqui no nosso estudo, mas a gente volta a abordá-lo, né? Até porque também aqui, né, esse é um dos textos, né, em que essa instrução de Emmanuel a respeito desse tema, né, cremação, acaba sendo uma fonte de consulta, né? Então a gente vai aprofundá-lo um pouco mais aqui novamente. Bom, o tema então, consulta aos espíritos, o Chico coloca para nós aqui, né? Temos recebido de várias procedências assinaladas por amigos nossos solicitações endereçadas aos benfeitores espirituais a respeito da cremação. Isso tem sido objeto de muitas conversações nossas. Na reunião de ontem, o Livro dos Espíritos nos deu para estudo a questão 164. Nos comentários veio à tona a mesma interrogação. O que dizem os amigos desencarnados sobre a cremação ao invés do sepultamento dos mortos? No final de nossas atividades, nosso caro Emmanuel escreveu sobre o assunto a página cremação. Bom, antes de tratarmos desse tema, nós vamos aqui então para o Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui no livro 2º, capítulo 3º, Retorno da vida corporal à vida espiritual. Aqui esse capítulo, né, ele traz para nós aqui a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Depois ele traz aqui a separação da alma e do corpo e depois a perturbação espiritual. Nós vamos aqui para esse último, né, e talvez esse aqui seja um dos capítulos mais importantes, né, que nós temos, né, no conteúdo doutrinário, que trata com bastante profundidade e detalhamento sobre as condições do espírito que retorna ao plano espiritual nesse momento da separação, né, e merece, né, ser bastante conhecido por todos nós, ser bem conhecido por todos nós. Eu vou aqui, além de ler a 164, eu vou ler a 163, 164, 165 e mais os comentários, porque é bem completo, né? Esse trecho vai trazer para nós um entendimento mais abrangente sobre a questão da cremação. Bom, na 163, Kardec pergunta então: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação, né? Então, essa palavra perturbação, ela gera um pouco de confusão, porque na verdade essa perturbação, ela também é muito mais desorientação, né? Então, desorientação, o espírito acaba passando por esse período de confusão até se ter ali clareza da sua realidade no plano espiritual após esse período, né? Nós vamos entender aqui então de qual é o grau dessa influência. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Ontem mesmo nós falávamos sobre isso, ao estudarmos, naquela introdução, naquele capítulo inicial, na verdade,
lá do nosso livro Nos Bastidores da Obsessão, nós tivemos uma passagem, né, em que a gente lembrava que o Filomeno de Miranda tinha comentado que as ações cristãs, né, são antídotos e ao mesmo tempo preventivos contra o processo obsessivo. E aí então nós conversávamos, né, sobre a ideia, né, que muitas vezes se acredita que a religião é a responsável, né, por purificar o homem. E na verdade o que purifica o homem é a transformação interior. E as religiões, as escolas religiosas, espiritualistas, vão ajudar o espírito então, né, a ajudar o indivíduo, né, na sua reeducação moral. E é exatamente aquilo que é colocado para nós, né, que o Espiritismo exerce uma influência muito grande, trazendo esse grau de instrução. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que de maior influência exercem. Então, trazendo para nós aqui exatamente aquilo que nós comentamos ontem, né? Então, bom dia, queridos amigos, né? Então, aqui uma trovinha rápida para nós, né? Que diz assim, né? Vim e volto, fui e voltei. Fui carne, fui luz, um dia morri, a mim desencarnei. Na terra viro pó, queimado também. Pois é. Então aí a trovinha trazendo para nós aqui essa visão, né, do processo da desencarnação. Porque a morte em si, ela é algo que gera para nós, né, uma reflexão em torno da biologia, em torno da filosofia, em torno da religião. Agora, quando nós falamos em desencarnação, aí a doutrina espírita se torna mais objetiva, porque fala exatamente sobre o processo, né, a fisiologia do processo em si. E aí, então, de que forma que isso repercute sobre a consciência, né, o espírito ser consciente naquele momento. Muito bem, então aqui a respeito do espiritismo. Aí Kardec ele traz para nós um comentário que vai aprofundar, né, com mais detalhes agora esse processo. Ele diz assim: por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de sono profundo e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ele acaba de abandonar e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses, e até de muitos anos. Aqueles que desde quando ainda viviam na Terra se identificam com o estado futuro que os aguardava, são os em que menos longa ela é. Porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimento, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o próprio corpo, reconhece que este corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao mundo dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante,
na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem em dormir. É que tem o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Né? Ou seja, ele tem aquela ideia de quando se dorme, você perde completamente a consciência. E aí então o sonâmbulo, nesse transe em que ele se encontra, ele se vê consciente, raciocinando, falando, e aí então ele se dá conta que ele não está dormindo. Porque a ideia do sono, mais uma vez, é completa imobilidade. E aí então, quando ele se vê nessa condição, ele fica surpreso, acreditando inclusive que está acordado. Né? Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Aí, no caso, né, mesmo aquelas pessoas que não desencarnaram abruptamente, o processo da desencarnação foi acontecendo, foi se desenvolvendo, mas o fato do espírito resistir à ideia da morte, o espírito estar ali com um pensamento fixo na ideia de continuar vivo, quando ele chega no mundo espiritual, então, mesmo passando por esse, sabendo que a desencarnação viria, ele acaba tendo ali os seus medos, os seus receios, as suas crenças, e ele chega no mundo espiritual surpreso por se ver agora nessa nova condição. A Angelina colocou, né? A morte, meus amigos, é apenas uma viagem, que só Deus sabe o dia e o país que vamos ficar, né? Então, obrigado mais uma vez aqui. E mais uma trovinha para nós também, né? No chão, na lama apodreço, sem a preocupação adormeço, de fora vejo meu corpo, do plano sou um espírito, né? Mais uma trovinha ilustrando para nós aqui o nosso estudo. Então Kardec continua, o Kardec continua. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao próprio enterramento como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam a proporção que ele da sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Então nós inclusive já tivemos, né, uma participação aqui de amigos nossos do plano espiritual, trazendo para nós a ideia de uma desencarnação, como foi o caso, né, inclusive nominalmente, apontando aquele acidente com o avião, né, da equipe da Chapecoense, que acabou sofrendo aquele acidente, né, na Bolívia, né, se não me engano. E aí então, naquele momento, né, alguns espíritos estavam ainda aturdidos, né, esperando socorro para saírem daquele acidente, né, sem se darem conta que já tinham desencarnado. Então outros já estavam mais sendo acolhidos, já adormecidos, outros acordados, agitados, né? Então cada um ali se apresentando de uma forma diferente. E aqui no final, no caso da morte coletiva, vários espíritos então desencarnam ao mesmo tempo, mas cada um ali tendo uma percepção diferente. Alguns ali sofrendo as suas aflições, outros ali indo ao ambiente, né, ou ao local onde o atrai, ao grupo onde o atrai, para que ele continue ainda dando ali, né, buscando seus interesses, como foi colocado aqui para nós. Então, essa introdução, né, esse é o comentário que Kardec faz para poder reforçar essa última parte da perturbação espiritual.
E ela tem uma importância muito grande, como nós vamos ver, porque conforme a gente viu, para se falar sobre a cremação, o efeito da cremação sobre o espírito, então, que desencarna, é muito importante a gente entender o que é esse estado de perturbação. Né? A ideia que o espírito tem sobre a sua nova realidade, algumas vezes clara, algumas vezes confusa. Né? Então, esse estado vai trazer então, uma grande repercussão durante o momento da cremação. Então vamos lá, aquilo que Emmanuel traz para nós. Ele diz assim: de quando em quando, amigos da Terra nos inquirem com respeito aos resultados possíveis da cremação, que tenhamos, porventura, experimentado após o afastamento do corpo físico. E, efetivamente, o assunto se reveste de significação e proveito pelas repercussões do processo crematório no plano espiritual. Por muito se examine no mundo a presença da morte física, conferindo-se-lhe foros de igualdade em quaisquer circunstâncias, o óbito não é idêntico no caminho de todos. Qual ocorre no berço quando o renascimento estabelece condições diferentes do ponto de vista orgânico, para cada um de nós a separação do veículo terrestre está revestida de características originais para cada indivíduo. Além da existência comum na Terra, nem todas as criaturas se observam imediatamente exoneradas da inquietação e do trauma, da ansiedade ou do apego exagerado a si próprias. Bom dia, André. Então aqui Emmanuel já começa dizendo para nós que a mesma coisa acontece. Né? Do ponto de vista genérico, uma criança que nasce simplesmente é uma criança que nasce. Né? E até mesmo para nós que estudamos a doutrina, a reencarnação é simplesmente uma reencarnação. Porém, o que a gente vai observar é que o processo psicológico do espírito que reencarna, assim como também o processo psicológico do espírito que desencarna, trazem ali então perturbações, ou trazem ali efeitos bastante particulares de acordo com a história, com a vivência de cada espírito e também muito específico com a experiência que ele está experimentando. Então, o nascer e o morrer são dois fenômenos muito particulares em que a diversidade que existe é tão grande quanto a diversidade de indivíduos que experimentam essa experiência. Né? Então, cada um ali vivendo o seu momento, digamos assim, tanto da desencarnação como da reencarnação. Dudu colocou mais uma vez para nós aqui, do choro vem a saudade, todos juntos sentados esperam. A urna devagar com ele desce, assim a cremação se faz, peço prece. Fique em paz, bom estudo, obrigado pela participação aqui, pelos versos aqui que vieram para nós. Angelina colocou, o corpo é apenas uma roupa que usamos para aprender. O bom é que chega um dia que crescemos, o deixamos para agora um corpo de luz ser. Então aqui mais uma vez, também aqui essas reflexões importantes para nós a respeito da morte. Eu estava pensando isso ontem, só abrindo um parêntese, que é bem interessante a importância que nós damos para determinados temas aqui no mundo físico, para nós que estamos encarnados, e o ponto de vista dos nossos amigos desencarnados, nos vendo tendo tantas preocupações com esses temas, já que eles já vivenciaram isso. Então a gente poderia dizer que, para nós aqui, a gente fica apegados a situações que para eles já não tem mais importância, porque já foram vivenciados, já foram bem compreendidas nessas situações, e nós ainda estamos tentando aqui entender esse processo, e também até mesmo, não apenas entender o processo, mas lidarmos também com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com as nossas expectativas. Então tudo isso para nós acaba sendo, isso me chamou a atenção, acaba sendo bastante curioso, porque cada um de nós aqui na sua fase, no seu estágio de aprendizado. Então é bem interessante a gente ver isso. Mas vamos lá. Temos companheiros, diz aqui Emmanuel, agora ele vai começar a tratar de uma forma mais objetiva agora o processo da desencarnação. Temos companheiros que na desencarnação pelo fogo
se liberam de improviso de qualquer conexão com os recursos que usufruíam na experiência material. Entretanto, encontramos outros, em vasta maioria, que, embora a lenta desencarnação progressiva que atravessam, se reconhecem singularmente detidos nas impressões e laços da vida material, notadamente nas primeiras 50 horas que se seguem à derradeira parada cardíaca no carro fisiológico. Fácil observar, em vista disso, que o período de espera, no espaço razoável de 72 horas, entre o enrijecimento do corpo físico e a cremação respectiva, é tempo valioso para a generalidade de todos aqueles que se encontram em trânsito de uma vida para outra. Então aqui também, Emmanuel, né, o nosso amigo aqui, Antônio Carlos, né, amigo do bem, trazendo para nós aqui a sua saudação, né, um grande abraço também, obrigado pela participação aqui conosco. Então aqui nesse trecho, Emmanuel já começa então a trazer para nós que no momento da desencarnação, alguns se liberam rapidamente, se libertam de improviso, né, de qualquer conexão com os recursos que usufruíam na experiência carnal. Então, na desencarnação, nesse caso, se libertam rapidamente, enquanto que outros acabam vivenciando, aqui ele fala ali na desencarnação pelo fogo. Nesse caso aqui, a desencarnação em si é provocada pelo fogo, né, num incêndio, por exemplo. Bom dia, Fabi. Enquanto então rapidamente ele se desprende sem sentir o efeito. Nós tivemos, por exemplo, aquele livro do Chico, Somos Seis, que falava, né, do incêndio do edifício Joelma, aqui em São Paulo, em 1971, se eu não me engano. Então ele retrata, né, do depoimento desses espíritos que vivenciaram essas experiências. Aqui agora então Emmanuel também fala sobre isso, que nessa desencarnação rapidamente se liberta dos efeitos, né, sobre o corpo físico. Mas aqui ele complementa depois dizendo, entretanto encontramos outros, em vasta maioria, que embora a lenta desencarnação progressiva que atravessam, se reconhecem singularmente detidos nas impressões e laços da vida material, notadamente nas primeiras 50 horas. Então ele vai trazendo para nós aqui uma estimativa, né? E é nessa estimativa a gente começa a compreender que muitos espíritos acabam vivenciando, né, talvez ali 2 dias, 3 dias, para poder se libertar, 4 dias até, para poder se libertar de qualquer tipo de impressão. Então ele coloca nessas 50 horas. Dada essa estimativa que ele apresenta, ele recomenda então que esse tempo de espera tenha um espaço razoável de 72 horas genericamente, para que todos os espíritos então tenham, nesse período nesse processo de desencarnação, esse tempo para que se possa se desprender, para então não passar por esse período, né, por essa experiência da cremação em si. E depois ele coloca, isso é compreensível, porque se muitos irmãos dispensam semelhante cuidado, desde os primeiros instantes de silêncio no cérebro, outros aos milhares se observam vinculados aos tecidos inertes de que já se desvencilharam no anseio, embora vão, de revivê-los. E aí então nós vamos ver também aqui quantos e quantos são os espíritos, então aos milhares, como diz Emmanuel, que, embora já mortos biologicamente, o corpo físico, eles então, nesse processo de desencarnação, eles se apegam ao organismo, né, que já não é mais vivo, mas tentando revivê-los para voltar à sua vida física. E aí a gente pensa, muitas vezes não é nem pelo interesse na vida material, é pelo medo daquilo que vai encontrar no mundo espiritual. Não porque eles tenham alguma crença pré-concebida, mas até mesmo pelo medo do desconhecido. Então é como se você estivesse diante de uma porta e você deve atravessar essa porta para adentrar ao mundo espiritual, e o espírito então resiste, ele quer voltar, ele não quer aceitar ter que passar por essa porta, o medo é muito maior. Né? Então ele tenta fazer ali com que o corpo reviva, embora também nós tenhamos ali os interesses que o espírito tem, né, da sua vida,
né, do seu grupo familiar, e não necessariamente, mais uma vez, são espíritos ruins, no sentido, né, de moralmente ainda endurecidos, espíritos que trazem ali, né, aquela maldade, como a gente já estudou. São espíritos comuns, que trazem suas crenças, trazem os seus apegos, trazem os seus medos, e, portanto, voltar ao mundo espiritual, ou, dentro de sua visão, ir embora do mundo físico, porque aqui é a sua realidade, e o mundo espiritual é o seu destino, e não a sua origem, como deveriam entendê-lo, porque assim a doutrina espírita nos mostra, o mundo espiritual é a nossa origem. Viemos para o plano físico participar desse estágio, né, desse período de aprendizagem, e depois retornamos ao nosso mundo original. Mas para muitos desses, a vida material é a origem, e o mundo espiritual é um destino desconhecido, um destino temeroso, e portanto fazem tudo para evitá-lo. Só que nesse momento da desencarnação, não há o que fazer. Então eles ficam sofrendo exatamente essa grande agonia, tentando ficar presos tanto quanto possível à única realidade que eles compreendem, que é a realidade material. E depois continua aqui para nós. À face do exposto, nós, os amigos desencarnados, nada podemos aventar fundamentalmente contra a cremação. No entanto, entendendo que os nossos amigos, os homens da esfera física, ainda não dispõem de instrumento para analisar os graus de extensão e de intensidade do relacionamento entre o espírito recém-desencarnado e os resíduos sólidos que lhes pertenceram no mundo, considerando justo que se lhes rogue o citado período de repouso a favor dos chamados mortos em câmara fria que lhe conserve a dignidade da forma. Depois disso, o sepultamento ou a cremação nada mais representam para a alma que a desagregação mais ou menos rápida das estruturas entretecidas em agentes físicos das quais se libertou. E Emmanuel, então, aqui assina para nós essa mensagem. E aqui, então, só para a gente lembrar, quando ele coloca para nós, né, que é bem interessante, né, os homens da esfera física ainda não dispõem de instrumento para analisar os graus de extensão e a intensidade desse relacionamento entre o espírito e o corpo físico. Então, por isso, então, né, se tivesse um equipamento que pudesse fazer uma medição de saber exatamente em qual grau de desprendimento o espírito se encontra, seria muito mais simples. Né? Você identificaria, olha, esse corpo já não tem mais nenhum vínculo com o espírito, podemos tratá-lo devidamente. Mas esse daqui ainda não. Quer dizer, como nós não dispomos disso, seria até mesmo uma doce, né, ou uma bizarra fantasia, temos esse tipo de instrumento. Nesse caso, então, é necessário que nós tenhamos essa consciência de que, de um modo geral, o desprendimento não acontece de uma hora para outra. Exatamente porque cada espírito ainda traz ali as suas dificuldades, pelas crenças, medos, como nós falamos. Por isso, então, é uma sugestão dos amigos do plano espiritual que aconteça isso. Né? O que a gente não tem de informação, pelo menos na literatura que é apresentada para nós, como o espírito está reagindo durante e após a cremação. Então nós não temos essa ilustração para trazer essa ideia. Né? O que nós sabemos é que o espírito fica nessa agonia durante ali o processo de desencarnação, tendo dificuldades para se libertar, dificuldades diversas. Né? Mas durante a cremação, esse momento, os espíritos nos poupam de trazer essa informação, exatamente porque isso poderia gerar em nós encarnados um medo muito grande desse processo, que é um processo natural, mas que poderíamos então, né, trazer ali maiores dificuldades exatamente pelas imagens que nós criaríamos em nossas mentes. Né? Então essa passagem aqui, né, Emmanuel trouxe para nós então, e a partir desse texto, assim como em outras publicações também, lembrando que esse texto que nós estamos estudando, ele é, esse livro aqui, mais uma vez, aqui no nosso prefácio, bom dia, soldado, aqui no nosso prefácio, esse livro aqui, ele é de 1975, né? E esse daqui, que nós vimos aqui agora, nessa mensagem, nós temos aqui em 1940, olha só, 1940, o livro O Consolador. E já naquela época, aqui na questão número 151,
do item, deixa eu pegar aqui, do item A Transição. Então ele fala, né, o fatal é fatal o instante da morte, sobre as mudanças que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida além túmulo. Bem interessante isso aqui também, né, que é até um livro que daria ali bem interesse para a gente estudar, só que ele é bem longo. Mas na 151 é perguntado então a Emmanuel, né, lembrando que esse tema ele foi ali trazido, né, nas conversas ali entre o grupo de estudos do Chico e os amigos do plano espiritual, incluindo Emmanuel. E aí então elaboraram essa sequência de perguntas, mais ou menos ali, né, como o Livro dos Espíritos, trazendo temas diversos e respostas diversas também. Então na questão 151 é perguntado: o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? A resposta: na cremação, faz-se mistério exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos elos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Então, aqui nessa orientação importante, só para a gente ilustrar, aqui para a gente fazer uma comparação entre o processo de cremação sobre o espírito, na questão 152, pergunta aqui para Emmanuel: a morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural? Aí ele coloca aqui, só para a gente ilustrar, né? A desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento, proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em vista da situação de surpresa à face dos acontecimentos supremos e irremediáveis. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o improviso da situação lhe traz emoções amargas e terríveis. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas, no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra. Sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas, nesse particular, porquanto somente com o seu concurso precioso pode o homem alijar o fardo de suas impressões nocivas no mundo para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito, né? Então, se, no caso da morte violenta, traz para nós essa surpresa e todo esse efeito, né, de emoções amargas e terríveis pelo improviso e despreparo em que o espírito é pego, imagina um espírito, então, que passa por isso e ainda por cima é cremado. Né? Então isso vai trazendo para nós muitas dificuldades. Agora, é uma questão até cultural para nós nessa espera, que eu me recordo que nós estávamos discutindo, né? Até comentei com vocês sobre isso, né, desse fato. Nós estávamos discutindo, né, sobre a manutenção ou não de um espaço num cemitério da família, que o valor é tanto, né, como é que a família contribui com tudo isso, porque era um valor muito alto e tal, e essas discussões começaram a entrar. E aí então nós começamos a conversar sobre a cremação. Né, ligamos aqui para um crematório em São Paulo para pegar algumas informações sobre isso, quanto custa, quanto tempo demora, com qual antecipação tem que ser feito e tal. E aí então eles foram passando as informações. E aí o atendente, muito gentil por sinal, né, minha mãe conversou com ele, ele comentava assim, que eles tinham lá no crematório, né, um espaço refrigerado exatamente para armazenar corpos de acordo com determinadas religiões que pedem um tempo de espera. Né, então hoje nós começamos a ter estruturas aqui nos nossos cemitérios, crematórios e tudo mais,
exatamente para conservar o corpo nesse período de 3 dias, pelo menos ali, né, para poder que cada religião, então, tenha esse preparo psicológico e também, ao mesmo tempo, essa aceitação sobre a cultura de cada religião. Né? Então, assim, ele tinha isso aí, Fabinho, então achei muito interessante essa explicação, que foi uma explicação espontânea dele, né? Ele simplesmente trouxe para nós a informação, né? Aqui também tem essa, né, soldado? O Dudu colocou aqui em cima para nós, deixa eu ver aqui rapidinho. Né? Olha que coisa engraçada, né? Sou espírita, estudo, sei da morte, sou um espírito. E quando penso em declarar que quero ser cremado, eu sinto um negócio tão estranho. Não é medo, né? Mas é algo que me dissesse, não faz, né? Então é questão de cada um, né? Aqui nós já tomamos essa decisão na família, que todos nós, né, optamos pela cremação, que vai ser algo natural para nós, né? Mas, né, é difícil. O soldado colocou aqui em cima, eu fiquei pensando há pouco, né? Como pode ser uma sensação horrível para uma pessoa vítima de incêndio ou que é vítima de um ato criminoso, etc. Né? Pois a gente tem vários depoimentos, e Kardec, inclusive, quando ele elaborou, né, o livro Céu e Inferno, assim como também o próprio Livro dos Espíritos, ele procurou, né, exatamente ali as informações com vários espíritos que traziam seus depoimentos para construir para nós uma imagem geral, uma ideia geral sobre esse processo de desencarnação. Né? E você vai ficar esperando esse tempo todo, Dudu? Demorou, hein? Deixa eu ver aqui em cima, pera um pouquinho, só para ver o que você colocou. Deixa eu achar aqui o que você colocou. A Angelina também fez essa opção, né? O Brás lembrou aqui do tempo, né? Que também era bastante conversado sobre isso, né? Eu não gosto muito de pensar nisso não, né? Quero doar órgãos, o restante sei lá, né? Tá certo, Fabi? Não, é normal a gente ter esse pensamento, né? Porque eu estava comentando há pouco, né? Enquanto a gente fica aqui, né, se debatendo nessas reflexões e ideias sobre esse processo da desencarnação, do outro lado os nossos amigos aí estão dando risada, né? Ou não, né? Das nossas preocupações, né? Mas são preocupações naturais, porque são experiências que nós ainda viveremos, né? Então, o Brás colocou, eu tenho dúvida. Pois é, fala também do corpo queimado lá, né? Eu tenho dúvida porque sei que tenho muita energia vital, né? Então tudo no tempo certo, né, Brás? Bom, então aqui, só para a gente lembrar, eu estou aqui também num artigo bem interessante, intitulado Cremação, de Fred Brandi, lá do Centro Espírita Ismael, aqui de São Paulo. Ele traz para nós aqui uma coletânea de ideias sobre a desencarnação, sobre a cremação. Né? Então ele diz assim, o irmão X nos adverte de que a atitude crematória é um tanto precipitado, podendo vir a ter consequências desagradáveis para o espírito desencarnante. Morrer não é libertar-se facilmente. Para quem varou a existência na Terra entre abstinências e sacrifícios, a arte de dizer adeus é alguma coisa da felicidade ansiosamente saboreada pelo espírito. Mas para o comum dos mortais, afeitos a comes e bebes de cada dia, para os senhores da posse física, para os campeões do conforto material e para os exemplares felizes do ser humano, na mocidade ou na madureza, a cadaverização não é serviço de algumas horas. Demanda tempo, esforço, auxílio e boa vontade. Eis porque, se pudéssemos, pediríamos tempo para os mortos. Se a lei divina fornece um prazo de 9 meses para que a alma possa nascer ou renascer no mundo com a dignidade necessária, e se a legislação humana já favorece os empregados com o benefício do aviso prévio, por que razão o morto deve ser reduzido a cinza com a carne ainda quente? Né? Aí depois aqui Leon Denis também diz para nós no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele comenta que ao consultar os espíritos sobre a cremação de corpos, conclui que, em tese geral, a cremação provoca desprendimento mais rápido, mais brusco e violento, doloroso mesmo para a alma apegada à terra por seus hábitos
gostos e paixões. É necessário certo arrebatamento psíquico, certo desapego antecipado dos laços materiais, para sofrer sem dilaceração a operação crematória. É o que se dá com a maior parte dos orientais, entre os quais está em uso a cremação. Em muitos países do Ocidente, em que o homem psíquico está pouco desenvolvido, pouco preparado para a morte, a inumação, que no caso o sepultamento, deve ser preferida, posto que por vezes dê origem a erros deploráveis, por exemplo, o enterramento de pessoas em estado de letargia. Deve ser preferida porque permite aos indivíduos apegados à matéria que o espírito lhe saia lentamente e gradualmente do corpo, mas precisa ser rodeada de grandes precauções. As inumações são, entre nós, feitas com muita precipitação. Aqui a opinião do articulista falando sobre isso. Enfim, temas aqui diversos para todos nós, trazendo aqui então essa visão sobre o processo de cremação. E hoje nós temos, inclusive, vários outros processos de tratamento dos cadáveres. Então nós temos tratamentos químicos, nós temos o sepultamento, nós temos a cremação, e temos ali, cada dia eles vão trazendo para nós ali uma alternativa, para lidar agora, de uma forma prática, de uma forma até ecológica, digamos assim, de acordo com os espaços dos centros urbanos, que cada dia mais se encontram espremidos, então o espaço acaba se tornando algo precioso para todos nós. Mas esse aqui é o nosso tema de hoje, então. Deixa eu ver aqui. Entra a questão do apego à paixão material, que pode ocorrer quando o corpo se desfaz naturalmente com o passar do tempo. Nesse caso, soldado, a gente vai lembrar que a decomposição também é algo aflitivo, também é algo angustiante para o espírito quando ele não consegue se desprender devidamente do cadáver. Então, enquanto que a cremação traz uma aflição imediata do processo, aqueles espíritos que continuam vinculados ainda ao corpo físico também passam por essas sensações bastante desagradáveis. Por isso que a doutrina espírita vem não dizer para nós o que vai acontecer dentro desses processos, mas elas vêm nos instruir sobre todos os processos que vão acontecendo, mas principalmente a importância da transformação moral. Porque, do contrário, a gente vai acreditar que a doutrina espírita é um manual de instruções dizendo como as coisas funcionam, e na verdade não. Ela é uma doutrina que traz para nós a educação moral, que é importante, para que, quando esses processos acontecerem, nós estarmos psiquicamente prontos para poder lidar com eles, superando as dificuldades, fortalecendo ali os nossos valores e a nossa espiritualização, enfim. Tudo isso, então, é muito importante para todos nós. Angelina colocou: se a pessoa, quando encarnada, não aceita, melhor não fazer, pois o espírito apegado à terra poderá sofrer. Exatamente. Então aqui, esses são aqui os temas. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para ver se eu não perdi nada que vocês colocaram. Aqui, pessoa encarnada. Ali a Fabi colocou: as memórias não ficam nos órgãos, pelo menos em tese. Já sou doadora, e minha família é super contra, então vocês já sabem. Mas do jeito que tem horror de bichinhos, acho melhor a cremação. Então temos que preparar. Quer dizer, a opção pode ser feita. Agora, a educação para esse momento é importante. Assim como a viagem. Você quer viajar, então se prepara para a viagem. Então, na questão da morte é a mesma coisa. Vamos lá, avançando. Só para a gente fazer aqui mais um tema, então, que aqui rapidamente também, um tema para a gente poder concluir aqui o nosso encontro de hoje. O próximo assunto é, claro, pode colocar, Dudu. Pode sempre. Forem chegando, vai mandando. Então aqui a morte resolve. Espera lá. Aqui também um outro tema que foi estudado, bem interessante. Deixa eu só baixar aqui minha tela aqui, peraí. Sim, pode, Edu. Pois sim. Então aqui, a morte resolve. Aí a introdução.
Antes da nossa reunião, uma pergunta monopolizava as nossas conversações. Morrer, segundo a vida física, será resolver o nosso problema de paz e felicidade? As opiniões eram as mais diversas. Convidados para as tarefas planejadas, recebemos de O Livro dos Espíritos a questão 164 para estudo, a mesma que nós lemos agora há pouco para o capítulo anterior, né? Os amigos presentes teceram valiosos comentários a respeito. No término da reunião, nosso Cornélio Pires nos trouxe sua página do mundo espiritual. Então ele trouxe aqui um pequeno soneto entre dois planos, bem pequenininho aqui, bem objetivo, mas bastante ilustrativo para nós, a respeito da ideia da morte, né? Porque a gente fala da morte sobre dois aspectos. A morte quando ela acontece, e o espírito tem que lidar com ela, e a morte como um objetivo para muitos espíritos diante das aflições que vivem no mundo. Então é aquele espírito que não vê a hora disso tudo acabar. E a morte acaba sendo uma ideia, não no suicídio, mas a vontade de que ela aconteça logo, embora de acordo com a intensidade desse desejo e o estado psíquico em que o espírito se encontra, o suicídio acaba sendo uma triste opção. Né, nós tivemos agora, no mês de setembro, né, a campanha de prevenção ao suicídio, uma campanha mundial de prevenção ao suicídio, e aí então se trata do suicídio. Mas aí então a doutrina espírita nos auxilia a entender, embora que superficialmente, já que nós temos muitos estudiosos, tanto da medicina como da psicologia, tentando compreender, né, o que leva uma pessoa a essa escolha tão dramática, que é o caso do suicídio. A doutrina, então, ela nos auxilia a entendermos o processo de encarnação de um espírito, a sua vivência, as escolhas que ele vai fazendo, os desequilíbrios que possa sofrer no momento em que ele está encarnado, ou de aflições que ele traz de existências anteriores, para depois então ele fazer essa escolha. Né? Mas a morte acaba sendo para muitos aquela ideia, né? Não vejo a hora desse meu problema acabar, dessa doença acabar, dessa aflição, desse tipo de vida que eu tenho, dessa relação. Então cada um vai fazendo ali as suas escolhas. Né? Então acaba sendo esse objetivo. Por isso que o tema, né? A morte resolve? E a pergunta que foi colocada pelo Chico, morrer segundo a vida física, será resolver o nosso problema de paz e felicidade? Quer dizer, basta você, ao desencarnar, deixar para trás aquele cenário, aquelas relações, ou aquela situação que você vivia, para chegar no mundo espiritual completamente em paz e feliz? Aqui então, entre dois planos. Então vamos aqui ao poema de Cornélio Pires. Ele diz assim: não aguento sofrer, estou vencida, gemia Maricota de Toledo. Ando no mundo como um degredo, quero morrer, meu Deus, quero outra vida. Tanto rogou em choro sem medida, que faleceu de um tombo no lajedo. E voltando ao além, assim mais cedo, foi levada de novo a nova lida. Trabalhando num grupo de socorro, clamou que tinha vida de cachorro. Xingou a morte e tudo quanto via. Quis renascer num corpo asselvajado, hoje carrega pedras num cerrado, mas é feliz na roça da alegria. Né? Então ele vai mostrando para nós aqui que, no caso dela, não aguentava sofrer, queria morrer e tudo mais. Quando ela desencarnou, então, ela foi encaminhada para um grupo de trabalho. E nesse grupo de trabalho ela continuou reclamando, dizendo que tinha vida de cachorro, xingou a morte tudo quanto via. E aí então ela queria, o pedido que ela fez, renascer num corpo asselvajado. E aí então, nesse trabalho dela agora, é feliz na roça da alegria, mesmo carregando essas pedras agora, tendo uma vida difícil, uma vida braçal. Né? Então, esse poema mostra para nós algo bastante generalizado. Então, muitos daqueles que viviam aqui, ou que vivem em grandes aflições, em grandes angústias, por aquilo que a vida proporciona, e basta a gente ver, olhar para fora das nossas janelas, ou mesmo
dentro dos nossos lares, né? Quantos são aqueles que vivem ali de uma forma extremamente angustiante? E a única saída que vem, já que o aprendizado que poderia ser colhido dessa experiência acabou não vindo, né? Porque o espírito que compreende a experiência que está vivenciando e aquilo que a doutrina espírita nos traz como um processo, como uma doutrina consoladora, que fala para nós, olha, a experiência que nós estamos vivendo agora é uma experiência difícil porque é uma consequência de uma ação também equivocada. E aí então, né, as consequências, causa e efeito, essas consequências chegam para nós como despertar de consciência. Você fez a escolha errada, tem as suas consequências, aprenda com ela. Mas quando nós não temos essa visão, que é exatamente o que nós observamos no mundo hoje, os espíritos vivem um dia depois do outro, de um modo absolutamente automático, esperando tudo isso acabar. E para muitos, inclusive, não pensam na morte como um processo de transformação. Pensam na morte como o final de alguma coisa. Eu não vejo a hora disso acabar. A morte termina, ele deixa de existir, a sua consciência apaga, acabou. Mas aí vem mais uma vez a grande decepção, porque ele espera que aquilo tudo termine. No momento em que termina fisicamente, começa espiritualmente. E aí o espírito, nessa transformação, imaginando, pelo menos para aqueles que trazem essa crença, de que a vida no mundo espiritual será diferente, de acordo com os dogmas que ele abraça, ele vai ter mais uma decepção, porque a vida continua e continua da mesma forma que era antes. Porque, na verdade, é o seu estado de espírito que gera aquilo. Porque nós podemos até viver diante de uma situação dolorosa, de uma situação desequilibrada, de uma situação difícil, mas o estado de espírito desse indivíduo, que vai fazer com que ele enfrente aquilo como algo que vai trazer para ele o aprendizado, vai fazer com que aquele estilo de vida não seja o seu estado de espírito. Agora, quando ele então vive aquilo, e naquela revolta, naquela angústia, naquele sofrimento todo, ele retorna ao mundo espiritual, o seu estado de espírito vai acompanhá-lo. Então, materialmente, ele já não está naquele lugar, mas consciencialmente ele continua preso naquela condição. E aí vai trazer o seu sofrimento. Então, por isso, a ideia de morte, a morte não resolve. Simplesmente porque é o nosso estado de espírito que vai trazer para nós esse estado de paz e felicidade que todos desejamos. Então, de nada adianta nós queremos nos libertar do ambiente onde nós vivemos. Tem até um ditado popular, para a gente poder finalizar aqui, já conduzindo aqui para o final do nosso estudo, um ditado popular que diz assim, né, que o cachorro, quando se muda, ele leva as pulgas junto, né? Então, quer dizer, o espírito, quando ele muda de plano, ele leva com ele tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele vivenciou. Então é uma doce ilusão acreditar que aquele medo, aquele ciúme, aquela raiva, aquele orgulho, aquela vaidade, vai simplesmente ficar para trás no momento em que ele passa de plano. Aí, na verdade, ele leva exatamente tudo aquilo. E como a gente viu aqui em cima, né, nesse soneto que nós lemos, né, Maricota de Toledo reclamava da vida dela porque não aguentava viver tudo aquilo. Quando chegou no plano espiritual, foi incorporada num grupo de trabalho e continuou sentindo ainda aquela mesma frustração que ela tinha antes. E aí, se ela queria anteriormente morrer para poder se livrar das dificuldades da vida, quando chegou no plano espiritual, ela queria renascer para poder se livrar dessas angústias da vida, só que agora no plano espiritual. Então a ideia que nós temos, né, da passagem da morte em si, né, nós precisamos ter uma educação para a morte, como lembra Herculano Pires, né, no seu livro. Então, educação para a morte não é apenas nós nos prepararmos para a morte, mas entendermos o seu processo de transformação. E a partir dessa compreensão nós passaremos, então, a viver de um modo mais proveitoso, para quando esse momento de transformação chegar, nós estarmos também transformados para vivenciar aquilo que ele tem a oferecer. Porque, do contrário, vai ser apenas uma mudança de plano, mas o tipo de vida que foi levado no mundo material será o mesmo tipo de vida no mundo espiritual. Então, é aí que vem para nós o grande aprendizado, é isso que nós temos que colher, né, de tudo aquilo que a vida vem nos oferecer. Alguns têm uma vida mais equilibrada, uma vida mais tranquila. Ok, ele fez por merecer e ele tem que tirar o melhor proveito disso. Porque, do contrário, tendo uma vida equilibrada como essa,
com segurança, com estabilidade, e ele abusa dessa vida, pode ter certeza que através da lei de causa e efeito, ele vai ter que vivenciar agora uma experiência mais difícil para que ele possa aprender e despertar sua consciência. Já que aquela tranquilidade, aquela estabilidade que ele teve, gerou, infelizmente para ele, um sofrimento, porque foi o sofrimento que ele mesmo criou. Então, para evitar que isso aconteça, e claro, né, na maioria das vezes, né, o espírito tendo consciência, quando da sua programação reencarnatória, ele mesmo vai tirar as facilidades que ele teve anteriormente, que geraram para ele essa queda, que infelizmente ele acabou sofrendo. A Didima colocou, né, por isso nos assustamos, né, achamos que vamos voar, né, quando chegamos lá é que percebemos o peso, os apegos, as fixações que levamos, como uma mala invisível que só descobrimos quando chegamos ao destino da viagem. Né? Então é exatamente ali. Então, quer dizer, a preparação começa agora. Isso que é muito importante para nós. Né? E ao chegarmos no mundo espiritual, de nada adianta estarmos no mundo espiritual se nós não estivermos preparados para viver bem essa experiência do plano espiritual. Porque, do contrário, ela vai ser também uma escola bastante dolorosa para todos nós, porque as imperfeições que poderiam ser vivenciadas de um modo equilibrado aqui foram transferidas para o lado de lá. Então, a escola dolorosa também vai ser vivenciada do outro lado. Né? Então, aí para nós, esse aprendizado que nós temos. Né? O soldado colocou lá em cima, né? O amor é como uma planta, né? Um sentimento que precisa ser regado, cuidado diariamente. Né? Somente ali que o espírito vai ter então esse aprendizado. Bom, então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Vimos aqui, né, essas informações todas sobre a cremação. Vimos aqui então, né, consulta aos espíritos. A morte resolve. Depois veremos aqui também revelação científica, herdeiros da luz, e considerações de Kardec, demônios e exorcismo. Então aqui mais uma vez Emmanuel trazendo para nós aqui essas reflexões.